Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Que o nosso Deus nos abençoe. Mais uma escola bíblica dominical para a glória do nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem... Está dando eco? Está dando eco? Para abrirem suas Bíblias no capítulo 23 do livro de Atos. Melhorou. Amém? Deixa eu esperar. Então, meus irmãos, contextualizando aquilo que nós vamos ver agora no capítulo 23, nós vimos que Paulo chegou na cidade de Jerusalém para a festa de Pentecostes, e aí ele foi levado preso pelos romanos por causa de um movimento de perseguição por parte dos judeus. E após isso, Paulo, nas escadarias da prisão, ele vai fazer a sua defesa diante dos judeus, para de alguma forma mostrar para os judeus que ele não estava indo contra o judaísmo, tudo isso que nós vimos no capítulo passado. E aí ele começa falando, sobre testemunhando como Deus alcançou a vida dele, como o Senhor, de fato apareceu a ele a caminho de Damasco. E aí a multidão que ouvia atentamente, em silêncio, tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava falando, começou de uma hora para outra a se revoltar, com gritos, com uma grande alvoroço, porque Paulo havia falado do plano de Deus para a salvação dos gentios, para que o plano de salvação do Senhor para os gentios, e como o Paulo ia ser o instrumento do Senhor nessa obra. E aí, com esse caos instaurado, Paulo retornou para a prisão, os romanos o levaram de volta, e aí nós vamos ver que ele foi colocado diante do Sinédrio para o julgamento. E aí, a partir de agora, que nós vamos ver o que Paulo vai falar diante do Sinédrio, a partir do versículo 1, do capítulo 23. Amém? Amém. Acho que melhor assim, mais longe. Mais longe está melhor, né? Versículo 1. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem a boca. Ou seja, logo aqui no início, nós vemos a pessoa de Ananias, que era um sumo sacerdote, e que era conhecido pela sua crueldade. Ele era conhecido por ser um sumo sacerdote muito cruel. Além disso, ele era político, ou seja, ele tinha um envolvimento com o Império Romano. Então, era uma pessoa moralmente muito detestável ali no ambiente judaico. E aí nós vemos que imediatamente Ananias manda calar o apóstolo Paulo. E por quê? Porque Paulo falou que ele tem vivido de uma forma, até o dia de hoje, com a consciência limpa diante de Deus. E essa expressão, tenho vivido, traz a ideia da cidadania judaica. Ou seja, Paulo está falando aqui que, como judeu, ele não tinha nada para falar. Ele estava com consciência tranquila, que ele tinha feito tudo conforme a lei mandava. E aí, nisso, Ananias mandou fecharem a boca de Paulo, porque ele falava essas coisas. Então, Paulo lhe disse, versículo 3, Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para julgar de acordo com a lei. E contra a lei ordena que eu seja agredido? E os que estavam ali perguntaram a Paulo, você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Só fazer uma pausa aqui para a gente fixar aqui no versículo 3. Nós vemos que Paulo responde o sumo sacerdote de uma forma bem ousada, falando que Deus haveria de ferir a ele, que era uma parede branqueada. Assim como era proibido, de acordo com a lei romana, de ser punido antes de ser julgado, na lei judaica da mesma forma. Ou seja, o fato do sumo sacerdote ter mandado esbofetear a boca de Paulo, aquilo ali era uma afronta e uma desobediência à lei instituída por Moisés. E aí Paulo responde de uma forma muito ousada, chamando o sumo sacerdote de parede branqueada. Essas palavras o nosso Senhor Jesus utilizou para se referir aos fariseus no Evangelho. E por quê? Porque sepulcros caiados, ou paredes branqueadas, era uma expressão, porque na época eles pintavam os sepulcros, eles pintavam as tumbas de branco,
para que os judeus de nenhuma forma tivessem contato com aquilo. Ou seja, por algum motivo, de repente um judeu pisar naquilo ali e ter contato com uma carne imunda, né? Com algo impuro, que era a morte. Isso levaria eles a um processo de purificação, enfim. E por isso... Tirar. Está aí o amém das páginas. Obrigado. Aí. E por isso, o Senhor Jesus se referiu a eles, assim como Paulo, de parede branqueada. Por quê? Porque traz a ideia de por fora está algo bonito, né? Algo pintado de branco, algo bacana, mas por dentro era um cadáver, né? Era um corpo morto. E os fariseus, e agora os judeus, né? Também eram os fariseus, estavam da mesma forma, né? Eles estavam aparentando ser pessoas santas, pessoas, né, de uma conduta ilibada, mas por dentro eles estavam mortos. Diante de Deus, eles estavam mortos. E Paulo se refere a eles dessa forma. Porque por fora estava bonito, branquinho, mas por dentro estava completamente podre. Oi? Era uma interpretação totalmente concordo mesmo, as igrejas que gostaram da vida, que era uma interpretação dessa segunda carada, parede branqueada, era uma interpretação tão... eu já ouvi pregação de parede branqueada, que eu queria não me engano. Mas eu acho que não é uma besteira, uma coisa que eu estou dizendo que o quanto é bom estudar dessa forma, para a gente entender que eu estou falando só pensando no caminho, lembrando de algumas coisas que, bem longe eu aprendi a respeito, tanto desse povo quanto da parede, quanto aquilo. Nada a ver. E no caso, né, tanto Paulo como Jesus está apontando para a hipocrisia dos judeus, né, que tentavam sempre manter uma postura que não condizia com o que estava dentro deles. Né? Versículo 4. Os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Ou seja, Paulo aqui vai se justificar da forma como ele falou como sumo sacerdote, e existem muitas correntes de interpretação em relação a esse texto. E aquela que parece ser mais coerente com o contexto é que o fato do apóstolo Paulo ter ficado muito tempo longe da cidade de Jerusalém fez com que ele desconhecesse o fato de Ananias ter sido o atual sumo sacerdote naquela época. E por quê? Porque o sumo sacerdote ele ocupava um cargo que era muito rotativo. Esse cargo ele era político, então toda hora tinha alguém ali ocupando aquele cargo. Portanto, o apóstolo Paulo desconhecia daquela informação. E algo muito interessante que nós vemos que na justificativa dele, ele usa a palavra, ele usa a letra, né, dizendo que não fale mal de uma autoridade do seu povo, ou seja, ele respeitava a posição, a autoridade, né, instituída por Deus, mas ele não respeitava aquela pessoa que estava ali ocupando, porque Ananias de fato era um sumo sacerdote que não agia de acordo com o que Deus gostaria que ele fizesse, né, ocupando aquele cargo. Portanto, ele se justifica, mas ele não se retrata. E aí, a partir do versículo 6, nós vamos ver até o 9. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas essas palavras... me perdi. Ditas essas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio. E levantando-se, alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: não acham neste homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Vou fazer uma pausa aqui rapidinho.
Só um minuto. No caso, meus irmãos, nós vemos aqui que Paulo ele vai se utilizar de uma estratégia, né? Ele está diante de um sinédrio, sendo interrogado, para que o destino dele fosse decidido ali em relação à prisão, em relação à punição. E nós vemos que ele vai, né, se utilizar de algo que fazia parte dos judeus. Como nós estamos estudando, os judeus ele era um povo muito complicado, né? Eles gostavam de discussões, eles gostavam de brigas, de confusões, e não é por menos que dentro, né, do próprio judaísmo havia divisões. Haviam grupos que discordavam de umas coisas, concordavam com outras. E diante daquele cenário, Paulo ele vai falar que ele era fariseu, que ele era filho de fariseus. E com isso, ele leva aquela discussão toda para o campo teológico, falando que estão acusando ele pelo fato dele crer na ressurreição dos mortos, né? Pelo fato dele crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E diante disso, Paulo vai acabar saindo do centro da confusão, de toda aquela reunião, e aí vai começar um debate teológico entre os saduceus e os fariseus. Por quê? Porque eles discordavam nessas coisas. E aí começou uma gritaria, começou uma grande confusão, e os fariseus, obviamente, saíram em partida de defesa de Paulo. Não achamos nesse homem mal algum, e se de fato algum espírito anjo falou com ele. Ou seja, Paulo agora vai ter um lado que vai defendê-lo, de fato achando que ele não fez nada de errado. E no versículo 10 nós vemos que com a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse para a fortaleza. Ou seja, o comandante romano, que não sabia o que estava acontecendo entre os judeus ali, viu aquela confusão toda e falou: vou retirar esse cara daqui logo, porque senão vão acabar tirando a vida dele. E com isso, o levou de volta para a fortaleza onde ele já estava preso. Versículo 11. Agora nós vamos ver que o Senhor Jesus vai aparecer para Paulo para confortá-lo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Ou seja, nós vemos aqui, meus irmãos, que o Senhor Jesus vai aparecer ao apóstolo Paulo para encorajá-lo, né, para de alguma forma confortá-lo diante daquela confusão toda que ele estava passando. E algo interessante é que nós vemos que o Senhor Jesus vai aparecer só na noite seguinte, né? Não foi no mesmo momento que o Senhor Jesus apareceu para o apóstolo Paulo. Isso nos traz uma reflexão, né? Porque o nosso Deus, ele pode verdadeiramente, né, aparecer e nos socorrer de forma imediata, mas às vezes ele nos deixa passando por certas circunstâncias para ver o nosso coração, para ver o que está ali dentro, como que a gente vai reagir aos momentos de angústia, aos momentos de dificuldade, né, aos momentos de aflições. E de fato Cristo aparece ao apóstolo Paulo na fortaleza. E aqui é uma outra coisa, né? Não existe um lugar único, não existe um lugar exclusivo onde Deus se revela, né? Deus é Deus em todo lugar. Deus apareceu ao apóstolo Paulo no meio de uma prisão. Muitas vezes nós ouvimos aí fora que existe um lugar físico, que é santo, que é separado, que é o lugar onde Deus se revela. Mas, meus irmãos, Deus é um Deus onisciente, onipresente, e Ele é o mesmo Deus aqui dentro e lá fora, sabe? Então, Ele apareceu para o apóstolo Paulo em meio a uma prisão e para confortá-lo, para dar coragem aí, né? E como nós vimos no texto, logo no início, pondo-se ao lado de Paulo. É curioso porque essa expressão no grego, né, significa consolador. Consolador no grego significa aquele que é chamado para ficar ao lado, né? Então, o Senhor Jesus, sendo Deus, sendo todo-poderoso, escolheu ficar ao lado do apóstolo para confortá-lo, para encorajá-lo e para, de alguma forma, trazer uma notícia de alívio, né? Que ele ia para Roma, que mesmo ele passando por tudo aquilo, o Senhor iria usá-lo também em Roma, porque ele disse: pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Então Paulo ali tinha certeza de que ele ia ficar vivo e que ia ficar tudo bem. É engraçado, por outro lado, porque o Senhor Jesus não fala como que ele ia chegar até Roma, né?
Ele passou por muitas coisas nesse caminho, mas ele iria chegar até lá. Versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Vou fazer uma pausa aqui, meus irmãos. Nós vemos aqui a convicção de fé que esses homens tinham, né? Eles juraram a morte de Paulo. E o juramento, né, de acordo com a lei, e eles conheciam a lei, era algo muito sério. Não se podia jurar por qualquer coisa vã. E se jurasse, eles tinham que fazer aquilo o mais rápido possível. Eles tinham que cumprir com aquela palavra que eles tinham dado. E eles, portanto, juraram nem comer e nem beber, até tirar a vida do apóstolo Paulo. Jejuar para a morte. E porque eles tratavam aquilo realmente como uma defesa da fé, né? E uma reflexão que isso pode nos trazer é que eles eram extremamente zelosos, eles eram religiosos, né? Mas eles eram de forma totalmente errada. A motivação deles, né? A fé deles estava centrada em algo errado, né? Não estava na pessoa do Senhor Jesus, não estava de acordo com a vontade de Deus. E isso nos traz a reflexão que a religiosidade, ela não é uma comprovação de que alguém é da parte de Deus. Porque aí fora existem muitas pessoas religiosas, muitas pessoas comprometidas com a sua fé, mas nem por isso elas estão no caminho da verdade. Mas nem por isso elas estão em obediência ao Senhor. E por isso, esses 40 judeus se reuniram, né, jurando, né, não comer nem beber, em jejum da morte, como o pastor falou, e pediram ajuda aos seus superiores, né, para bolar essa emboscada, bolar esse plano. E estava tudo planejado. Versículo 16, perdão. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou: o que você tem para me dizer? E ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob a pena de maldição, não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Nós vemos aqui, né, que ninguém sabe como, né, Lucas ele não descreve aqui como isso aconteceu, mas o sobrinho de Paulo fica sabendo, né, desse plano, dessa emboscada para tirar a vida do apóstolo Paulo. E como era de costume, né, até hoje nós vemos isso, o preso, né, o carcereiro, receber visitas, né, dos seus familiares. A irmã de Paulo manda o sobrinho lá e contar tudo para ele do que eles estavam sabendo. E uma outra reflexão que nós podemos tirar desse texto é que nós estamos vendo aqui a provisão de Deus sob uma outra perspectiva, né? O mesmo Cristo que avisou a Paulo que ele iria chegar até Roma vivo, bem, de uma forma extraordinária, né, aparecendo ao apóstolo em visão ali ao lado dele, agora usa o meio ordinário, o meio natural para prover, né, uma ajuda e um socorro ao apóstolo Paulo, usando o seu sobrinho, né, um menino que provavelmente ouviu de burburinho, nós não sabemos, né, usou a vida dele para que ele fosse lá e pudesse avisar a Paulo desse plano, né, de tirar a vida dele. E Deus, mais uma vez, agindo através do ordinário, dos meios naturais, para guardar os seus, né, para prover aos seus. E diante disso,
Nós vemos que o comandante ouviu o que o rapaz disse até ele, e nós precisamos lembrar aqui mais uma vez da lei romana, né, como nós já estudamos. A lei romana, ela trazia uma ideia de que, caso acontecesse uma fuga ou morte de um prisioneiro, o comandante que estava de responsabilidade sobre eles seria morto, ou seja, responderia com a própria vida. Nós vimos isso até quando houve o tremor nas cadeias de Filipos, né? Que o carcereiro queria tirar a própria vida porque ele pensou, as portas estão abertas, os presos fugiram, então eu vou morrer, eu vou tirar minha vida aqui. Então, diante disso, o comandante, ouvindo esse plano, pensou logo nele, né? Se Paulo morrer, eu vou acabar morrendo também, porque ele está debaixo da minha responsabilidade. E com isso ele logo se preocupou. Versículo 22. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros, e 200 lanceiros, para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. Nós vemos aqui que esse comandante vai mobilizar quase metade do número de soldados que tinham na cidade de Jerusalém. 470 soldados. Tinham cerca de 1.000 naquela época. Então ele vai mobilizar um verdadeiro batalhão para que nada viesse a acontecer com Paulo. Com medo, da própria vida. Não era nem muito com Paulo, não. Era com ele mesmo. Porque ele estaria sendo ameaçado se acontecesse algo com Paulo. E nós vemos aqui que a decisão dele é levar o apóstolo para longe, é levá-lo até Cesareia, porque era a cidade longe de Jerusalém, e aí corria menos risco de acontecer alguma coisa com o apóstolo. Versículo 25. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Então nós vemos aqui que Cláudio Lísias era o nome do governador, ou melhor, era o nome do comandante, que estava levando Paulo, e ele encaminha uma carta ao governante, ao governador Félix. Algo interessante que nós podemos tirar dessa carta, primeiro, é o formato da carta, como ela era escrita na época. Nós vemos esse mesmo modelo de carta, com saudação logo no início, discorrendo os fatos e no final uma despedida. Nas próprias epístolas dos apóstolos, nós vemos esse mesmo formato de carta. A única diferença é que dos apóstolos eram sermões escritos na forma de carta. Aqui no texto nós vemos no versículo 27 que ele dá uma modificada um pouco na história. Nós vemos aqui que ele foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Nós estudamos domingo retrasado que esse mesmo comandante queria açoitar Paulo. E aí Paulo que fala: não, eu sou cidadão romano, eu tenho o direito de ser interrogado antes de ser punido. Então ele dá uma modificada aqui na história, para ganhar alguns pontos, para não dizer que ele ia cometer um grave erro, mas o que importa é que ele conseguiu passar realmente o que estava acontecendo para o governador. 31. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era.
e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Aqui, por fim, nós vemos que Paulo chega a Cesareia e vemos que a burocracia vai fazer com que ele fique ali mais tempo, porque Paulo teria que ser julgado por alguém que era da sua cidade, né, de nascença. Então, até essa pessoa vir para que pudesse resolver essa questão, Paulo ficou preso ali algum tempo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas aplicações que nós aprendemos desse texto, né, mais curtinho um pouco, 35 versículos, mas que nos traz ensinamentos valiosos, né? Primeiro é que nós não sejamos sepulcros caiados, né? Que nós não sejamos as paredes brancas, né? Pintadas de branco. Paulo, assim como o Senhor Jesus, escancara a hipocrisia dos judeus. Como eles gostavam de se apresentar como pessoas ilibadas, como pessoas certas, santas, mas por dentro eles estavam totalmente inimigos de Deus. Eles estavam totalmente contrários ao que Deus queria que eles estivessem, né? E a nossa atitude diante de Deus e diante dos homens não pode ser a de confiança na nossa própria força, na nossa própria capacidade, porque de nada importa, né, a gente se apresentar na sociedade como pessoas boas, como pessoas de boas condutas, mas se diante de Deus nós somos praticantes de iniquidade, nós somos pecadores que carecem de socorro, né? Porque nada está em oculto ao nosso Deus, né? O nosso Deus, ele é onipresente e é onisciente. E por isso, né, aquele que verdadeiramente foi convertido pelo Senhor, ele se achega ao Senhor com um coração humilde, né, com um coração aquebrantado, que reconhece que é incapaz, que é fraco, que pela sua própria força não consegue se achegar a Deus, não consegue praticar boas obras e que por isso precisa de um Salvador, que por isso precisa do nosso Senhor Jesus, né? Uma segunda coisa é que Deus governa os fatos, as eras e as estações. Ou seja, qualquer pessoa que lê o livro de Atos vai ver o agir de soberano de Deus, né, em todos aqueles acontecimentos. Como Deus estava movendo circunstâncias, ainda que menores, ainda que, né, insignificantes, para fluir a obra de Deus, para que as coisas acontecessem conforme a vontade dele, né? E por mais que Deus tenha criado, né, cada um de nós com a capacidade de refletir, com a capacidade de tomar decisões, de agir, de pensar, de fazer escolhas, todas as nossas decisões que são humanas acabam concorrendo para cumprir um plano já determinado por Deus desde antes das fundações do mundo, né? Então eu trouxe até uma analogia que aquele carro que está precisando de um alinhamento, né? Se a gente colocar ele numa estrada, ele sempre vai se inclinar para um lado, né? Esses somos nós, sempre nos inclinando por causa da natureza pecaminosa para aquilo que é errado, para aquilo que é ruim, né? Para praticar o mal. E aí Deus vem com a sua graça e nos dirige, né? Nos redirecionando para fazer o que é certo, para fazer o que é justo, para fazer o que é puro, né? Então nós não seríamos nada se não fosse o nosso Deus. É Ele o autor da obra de salvação nas nossas vidas, né? Uma terceira coisa é que Deus frustra os planos dos ímpios, né? Ainda não era a hora de Paulo morrer. Então, por mais que aqueles homens estivessem ali planejando de forma bem, né, maldosa, bem, enfim, pensando em cada detalhe, Deus não permitiu que acontecesse, né? Então, isso nos ensina que as nossas vidas estão na mão de Deus, né? Então, a gente tem que descansar nessa verdade, né? Que isso acaba sendo até uma demonstração de fé, né? De confiança que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E uma última coisa é que em que Deus, né, a gente tem depositado a nossa confiança. Nós vimos aqui nesse capítulo que Deus usou um sobrinho de Paulo, Deus usou um comandante, Deus usou um governador. Ou seja, Deus, ele não há Deus maior que o nosso Deus, né? Ele é um Deus que opera a sua obra de forma milagrosa. O Deus da Bíblia, ele é grandioso, né? Imensurável. Então, o que nos resta é nos inclinarmos diante dele com um coração humilde, reconhecendo essa grandeza, e dando a glória somente a ele. Portanto, que a gente jamais perca, né, de vista esse maravilhoso Deus que nós servimos. Amém? Amém. Senhora,